Bom dia, irmãos. Vamos à nossa leitura bíblica de hoje, Gênesis 37 e 38. Gênesis 37, temos a história de José. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. E aí o texto vai nos narrar a história de Jacó, mas começa pela de José, né, seu filho. Tendo José 17 anos, né, olha só, adolescente, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Israel, que é Jacó, né, amava mais José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas longas para ele. José é um dos filhos mais novos, né? O caçula é o Benjamim, né? Benjamim é o caçulinha e depois o outro é José, os dois filhos que Jacó teve com Raquel. Então diz aqui que Jacó gostava muito de José, era o filho preferido dele. Muito bem, os seus irmãos, né, odiavam José por causa disso, porque percebiam que o pai dava preferência para ele, e por conta disso odiaram a José, né? Aí José tem um sonho. No sonho ele vê, né, os feixes dos ramos lá se dobrando diante dos outros, conta aquilo para os irmãos e dá a entender que os irmãos iriam reverenciar ele em algum tempo. Os irmãos ficam com mais raiva. Aí ele tem outro sonho. No sonho, o sol e a lua se dobrando diante dele, né? E deu a entender que o pai e a mãe também iriam fazer aquilo. Os irmãos cada vez com mais ódio do pai, de José, né? E o próprio pai chama a atenção de José. Que é isso, José, né? E aí diz o verso 11 que seus irmãos tinham raiva e ciúme dele. O pai, certa vez, os filhos estão cuidando dos rebanhos longe e ele manda José ir lá trazer notícia. Quando José vai chegando aonde os irmãos estão, né, estavam longe do lugar, quando vai chegando lá, os irmãos, verso 18, conspiraram contra ele para o matar. Olharam e disseram, lá vem o sonhador. E aí planejaram matar ele e jogar dentro de uma cisterna. Tinha várias cisternas ali. Rubem, né, que é o irmão mais velho, falou, não vamos fazer isso não vamos tirar a vida dele. E aí ele planejou, vamos jogar ele dentro de uma cisterna vazia, né, uma cisterna sem água, mas não vamos matar. A ideia de Rubem era que depois ele voltava lá e tirava ele de dentro daquela cisterna para devolver para o pai, né? Mas quando passa um tempo, eles jogam ele lá dentro, ele fica dentro daquele poço. E aí eles observaram, verso 25, que vinha passando uma caravana de ismaelitas. Eram comerciantes. E aquele tempo era um tempo de escravidão, de escravos. Eles olham e falam assim, o que adianta a gente deixar ele morto aqui? Vamos ganhar dinheiro, né? Tirar ele de dentro do buraco e venderam como escravo para aqueles comerciantes. E José, dessa forma, foi parar lá no Egito. Quando chegou lá, foi vendido como escravo para Potifar, verso 36. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, que era oficial de Faraó. Era o comandante da guarda.
Então perceba que José foi parar lá no Egito vendido como escravo por conta do ódio, do ciúme dos seus irmãos. Capítulo 38, temos a história de Judá e Tamar. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita. Veja, Judá é um dos filhos de Jacó, né? De onde vem a tribo de Judá. Judá é um dos filhos de Jacó, eles já estão todos adultos, ele se separa dos seus irmãos, segue seu próprio caminho, vai parar nessa terra aqui, e ali ele casou com uma mulher, essa mulher deu vários filhos, o texto vai narrando os filhos aqui. Verso 7, o primogênito, né, o primeiro filho de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Né? Aí, verso 8, então Judá falou para o outro filho, né, o irmão do que morreu, falando o seguinte, possui a mulher de teu irmão e cumpre o levirato. Explicar sobre isso, o que é o levirato? Levirato é um costume daquela época. Se um homem morreu sem deixar filhos, ele perdia a sua herança, a sua descendência, e essa era uma das coisas que aquele povo valorizava demais. Né? Tinha que ter a descendência, tinha que ter a continuidade da família. Então, essa lei, esse costume do levirato é o seguinte: se o homem morreu sem deixar filhos, o irmão dele tinha que casar com a esposa e dar filhos. E aquele filho ficava como que sendo dele, do que morreu. Né? Então, esse era o costume do levirato daquela época. Mas o irmão não quis e tal, e aí aquela mulher viúva ficou sem ter filhos, né? Ficou sem ter filhos, e aí ela bola um plano, né? Ela se chama Tamar, ela bola um plano muito ruim, muito errado aqui. Ela se veste de prostituta, disfarça, encobre seu rosto, vai ficar na beira da cidade. E quando Judá passa e a vê ali, né, também de maneira errada, pensa que ela é uma prostituta e mantém relação sexual com ela em troca de um cabrito. Depois, mais à frente, 3 meses depois, ela aparece grávida. E aí levam o caso para Judá, verso 7. Não, cadê? Aqui, verso 24. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, a tua nora, adulterou, pois está grávida. Então lhe disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. O sogro ia mandar queimar viva lá, né? Matar a nora porque ela tinha adulterado. E aí, na hora de matarem ela revela, né, quem teve relação com ela, com quem ela adulterou. Foi com o próprio Judá que havia mandado matar ela. E aí ele declara assim, reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu. História, uma daquelas histórias tristes, pecaminosas, feias da Bíblia, né? Mas está aí para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado das Escrituras, tá certo? Como disse, as Escrituras não poupam ninguém, mostra
o erro de todos eles. Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o Senhor. Obrigado por nossas vidas. Dai-nos a tua graça. Olha por nós e nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até mais.